Preciso falar agora sobre o Vasco. Depois de muitas idas e vindas, o Cruz Maltino encaminhou a contratação de 2 jogadores. O primeiro e mais importante trata-se de Benjamin Garré. Esse é um argentino ponta que atua no Krylia Sovetov, negociação das mais complicadas. O Vasco chegou a fazer uma proposta exatamente como sugeriu o staff do jogador. O Sovetov recusou. O Vasco melhorou a oferta, o Sovetov demorou um tempão para responder e disse não. Até que a última oferta feita pelo Vasco foi aceita na última madrugada, participação importante do Marcelo Santana, o diretor executivo de futebol do Vasco, e a tendência é que o Garré seja anunciado muito em breve. O jogador fez bastante esforço para virar reforço vascaíno, é bom que se diga isso também. Atleta de 30 anos de idade, que na temporada passada foi bem lá no futebol russo, 25 jogos, 9 gols e 3 assistências. Na atual temporada, uma queda considerável, só 16 jogos e 1 gol. Chega para resolver o problema de ataque, de velocidade no Vasco. Outro que também está bem perto de ser contratado é Lloyd Augusto, jogador que pertence ao Antalyaspor por outra negociação das mais antigas. A verdade é que o Lloyd não era prioridade dentro do Vasco. Existiam outros nomes sendo discutidos. Diante da dificuldade e da perda de alguns nomes, entre eles Rony e Coelho, optou-se pela contratação do Lloyd Augusto. O que eu já vi de vascaínos, e boto entre aspas mesmo, porque esses vascaínos não me representam. Quando esse vascaíno disse, eu sou Vasco, não. Torcendo para perder sábado. Não existe, cara. Não existe. E eu não estou defendendo diretoria nenhuma, Luciano. Eu estou trazendo fatos para você pensar. Agora, eu não defendo que o Pedrinho faça o que os outros fizeram. Jogaram nosso clube na lama, na sarjeta, afundar em dívidas. E o pior de tudo, torcedor, é que assim, eu vejo alguns que passaram e afundaram o Vasco, mais uma dívida feita pela 777 não paga. Afundaram o Vasco. Jader, isso é uma falácia, Jader. Mas vamos lá. Afundaram o Vasco e querem hoje posar de bom moço. Torcedor, não se deixe enganar. Não seja passado para trás. Você tem inteligência. Erros estão sendo cometidos. Sim. Muitos. Mas, para mim, o maior acerto da gestão do Pedrinho é olhar o Vasco com carinho e com respeito ao Vasco. E não é só a questão dele ser muito Vasco, Zé Augusto, que eu tenho certeza que nós aqui também somos muito Vasco. Mas assim, cara, o torcedor do Vasco, que quer o bem do Vasco, não vai aceitar mais um que afunde o nosso clube. Mais um que venha ser um vagabundo no comando do Vasco. O que é ser um vagabundo no comando do Vasco? É aumentar a dívida do Vasco. Ser um irresponsável. Vai ter em março, Leonardo, vai ter a reunião em março. Então, assim, o que o Pedrinho está fazendo é digno de aplauso nesse sentido. É que alguns vão pegar esse corte e vão dizer, olha, o que o Fábio está dizendo lá, que o Pedrinho tem que ser aplaudido. Não estou falando porra nenhuma sobre isso. O que eu estou falando e que as pessoas precisam entender é que chegou uma pessoa lá que poderia ser eu, poderia ser você, pessoa bem intencionada, fala assim, acabou. Eu não vou aumentar a dívida. Tá uma merda o time, eu vou pagar as dívidas do clube. Eu não vou aumentar. Agora, se alguém acha que isso é, para de puxar saco, tá bom. As pessoas, hoje, na vida como um todo, as pessoas acham que o errado é certo e o certo vira errado. Você respeitar as pessoas parece que tá errado. O certo é você xingar, esculhambar e ameaçar. Simples assim. Então, cara, quando a Leila diz que respeitou a palavra, porque ela disse ao Atlético Mineiro que estava fechada a operação, e se o pai do atleta quis mudar, ela foi lá e falou assim, não, palavra, algo que falta no futebol,
Verdade. Verdade. Isso é verdade. Então, assim, eu entendo, torcedor, que nós queremos para ontem. Nós queremos para ontem tudo. Mas as coisas não acontecem do dia para a noite. De novo, o Flamengo levou 6 anos. Ah, mas o Vasco virou SAF em 22. Mas era com esse comando de SAF? Não se fala da Nike, assinou? Ainda não. Continua a avaliação de documentos, contratos trocando para lá e para cá, mas vai assinar. Nada mudou. Name right, nem se fala mais. A reforma como está? Então, não se fala mais no name right, Rogério, porque parou a questão da reforma. O projeto do Vasco, do potencial construtivo, uma empresa já está adquirindo, faltam 2, porque até onde eu sei, fatiaram em 3 partes, né? Potencial de 500 milhões de reais. Azevedo, perdão, o que vou dizer aqui? Mas, De La Cruz, esquece. Absurdo o VAR não chamar, VAR frouxo ontem, né? Pô, mas falar em palavra e deu pra trás com o Pedrinho, não tem moral pra falar. E aí, Jader? Lembra quando eu perguntei ao Pedrinho sobre a Crefisa? Enfim. Torcedor, numa boa, a racionalidade talvez incomode. Principalmente aqueles que gostam de ser mais bravateiros. E, de novo, o que eu disse hoje no grupo de membros do canal, conversando com alguns, e eu falei, olha, eu ouvindo os lados envolvidos, as personalidades envolvidas, eu tenho mais racionalidade hoje para fazer uma avaliação. E não sou contrário a você, torcedor, que com a emoção pode pensar assim, ó, não vai aumentar a dívida, mas vai colocar o time na segunda divisão. Tudo bem. Mas assim, você já parou para avaliar tudo? Ou tá só com o fígado verbalizando? Pô, mas oferecer 1,5 milhão de salário foi irresponsável, não, Fábio? Raul, oferecer 1,5 milhão de salário só é irresponsável quando você não tem condição de pagar 1,5 milhão. Se dentro do orçamento cabe ter um jogador que ele considere extra série, né, ou acima da média para ganhar 1,5 milhão, está no orçamento e dá para pagar, não há irresponsabilidade. Eu penso assim, né? Não acho esse time de segunda em relação aos outros, não acho. Continuo achando esse time do Vasco meio de tabela. É o mesmo time que deixou a gente na 10ª posição, 12ª posição do Campeonato Brasileiro, naquele meio, sem Paulinho e Jair. Mas o Vasco está passando um vexame histórico. O time, vamos lá. Até concordo com como você falou, mas o time do Vasco está passando um vexame histórico. Qual vexame histórico o Vasco está passando, gente? O Vasco está na primeira divisão, vai jogar a Sul-Americana, dentro do G4 estadual. Qual é o vexame histórico, gente? Aí, canal Ranier, tem que ouvir todos os artistas que passaram por lá. Como é que pode? Vexame histórico foi o contrato assinado, não cumprido, não honrado e cagado que ficou para lá. É simples assim. Fábio, um monte de gente criticando, achando fácil contratar. Te pergunto, quais clubes do Brasil contrataram um timaço sem dinheiro? Fortaleza contratou só esquecido e deu sorte. Eu não acho que assim, a palavra deu sorte é forte, né, Leon? Mas assim, o que eu digo pra você é, o trabalho do Fortaleza é um trabalho grande, de longevidade. A torcida caiu na narrativa da terra arrasada, diz aqui o Paulo Andrade. Vai estar na Série A Sul-Americana com potencial construtivo aprovado e janela aberta. E com o Adson voltando um time melhor do que do ano passado. E mais o Paulinho, Paulo. Por exemplo, o Jair. Como é que esse time é pior do que o do ano passado? Obrigado pelo seu superchat. Então, assim... Mas por que não acreditar, Juliano? Isso não é fato? Ninguém está trazendo fake, está trazendo fato. A nossa discussão está embasada. Então, assim, o que eu posso dizer para você, torcedor,
é que o Vasco está encontrando dificuldades no mercado para trazer reforços, porque ele tem batido na porta de alguns clubes, ele está devendo a esses clubes, Atlético Mineiro e São Paulo, por exemplo. Mas as negociações não param. Não param. Isso é importante frisar para o torcedor. Mas saberemos quem está... Em maio saberemos quem está com a razão. Eric, posso dizer a você que eu não acho nem que em maio, nem em dezembro desse ano a gente vai saber quem está com a razão. Eu acho que ainda tem o Estrela voltando, bem lembrado, Arthur. Eu acho que a gente vai saber quem está com a razão com o passar do tempo, daqui a 1, 2 anos, a reconstrução do Vasco. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar o cenário como um todo. Ah, mas o que o Fortaleza ganhou? Pô, finalista da Sul-Americana, jogando Libertadores pela segunda vez, para a história do Fortaleza, para o momento e pelo investimento, e ficar na parte alta da tabela do Brasileiro, para o Fortaleza é coisa pra cacete. Prime Papo, obrigado Prime Papo. Ó, só passar para vocês aqui, faltam 20 minutos para nós batermos a nossa meta, hein? São 30 superchats de R$10. Batendo a meta, eu vou presentear aqui um vascaíno com o kit do canal. Camisa, boné e ecobag. Então, galera que quer mandar superchat, pode mandar vários de R$10 para eu escolher um deles, tá? Vamos jogar sem pontas, Fábio? Não dá. Verdade. Isso é um fato, não temos. Pô, mas se o time caiu, o Pedrinho não se mantém no cargo. Eric, caiu com outros e os outros se mantiveram. Né? Então, não dá pra afirmar isso. Né? Mas assim, cara, sinceramente, o Vasco cai? Não acho que dê pra cravar isso, né? Não acho. O Pedrinho mudou de ideia muito rápido. Do Rony muito rápido. Não ia pagar mais de 1 milhão, no último dia ofereceu proposta muito maior. Não, Atanael. A questão não é pagar. A negociação com o Atlético estava fechada. Só que o pai dele disse ao Vasco que não estava. Aí o Vasco foi e fez a proposta. Simples assim. É isso. Pô, se o Coutinho jogar o que a gente espera dele, não melhora o time? Se o Adson voltar bem, se o Paulinho jogar bem, não melhora o time? Se o Maurício Lemos estrear bem? Pô, então assim, é tão ruim assim o time do Vasco? Tem deficiências? Tem. Eu acho que hoje, contando com o Maurício Lemos jogando bem, ele não tem um companheiro de zaga. Para mim não é o João Vitor e para mim não é o Lucas Oliveira. Eles não performam para ser o titular. Agora, que o Vasco precisa pensar grande, precisa. Agora, para pensar grande, tem que ter recursos para pensar grande também. Não é fácil.